Hoje nós vamos falar sobre as graves contradições relacionadas ao fenômeno das marés no modelo globo. Então eu vou usar termos relacionados ao modelo combatido, como gravidade, um Sol extremamente grande, força gravitacional, não que eu acredite neste modelo. Eu apenas estou usando os próprios dados deles para mostrar a fraude. Então vamos lá. Em geral, podemos observar duas marés altas e duas marés baixas a cada 24 horas e 48 minutos. As marés alta e baixa são separadas por períodos de aproximadamente 6 horas e meia. Nós aprendemos que as alterações cíclicas do nível das águas do mar são causadas pelas forças gravitacionais exercidas pela Lua e também pelo Sol, mas este último com menor intensidade devido à sua distância. Eis aqui a primeira contradição do modelo globo, que considera a força gravitacional do Sol sobre a Terra muito maior do que a da Lua. A força de atração gravitacional é diretamente proporcional à massa, ou seja, se a massa é o dobro, a força é o dobro. Mas a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se a distância é 2 vezes maior, a força fica 4 vezes menor. Se a distância é 3 vezes maior, 3 elevado ao quadrado é 9, a força fica 9 vezes menor. Assim sendo, temos que considerar um Sol com massa extremamente grande, correspondente a 99,86% de toda a massa do Sistema Solar, e distância também grande, e uma Lua com massa muito pequena e distância relativamente pequena. Portanto, qual exerce maior influência? Então a gente tem que pesar duas coisas aqui na balança. Um Sol gigantesco, mais de 99% de toda a massa do Sistema Solar, porém muito distante. E de outro lado, uma Lua com uma massa ínfima, uma massa muito pequena, porém relativamente próxima à Terra. Qual que exerce a maior influência sobre as marés? A força com que o Sol atrai a Terra ou a força com que a Lua atrai a Terra? Quem exerce mais força de atração sobre a Terra, o Sol ou a Lua? Intuitivamente, a gente já sabe que neste modelo, a Terra orbita ao redor do Sol. Os demais planetas giram em torno do Sol, um movimento de translação, e não em torno da Lua. A Terra não gira em torno da Lua. Então, intuitivamente, a gente já tem a resposta. Mas vamos demonstrar também com cálculos. A resposta oficial neste modelo heliocêntrico é que a força com que o Sol atrai a Terra é muito maior do que a força com que a Lua atrai a Terra. E a diferença é absurda. Não é uma diferença irrelevante, muito pelo contrário. Então, utilizando os dados do próprio modelo, aqui os dados fornecidos, massa da Terra, massa do Sol, distância, constante gravitacional, a gente utilizando os próprios dados que são fornecidos pelo modelo heliocêntrico, nós temos que a força gravitacional entre a Terra e a Lua é cerca de 2 vezes 10 elevado a 20 newtons. E a força gravitacional entre a Terra e o Sol é de 3,2 vezes 10 elevado a 23 newtons. Em resumo, para que todos possam compreender, a força com que o Sol atrai a Terra é bilhões de vezes maior do que a força com que a Lua atrai a Terra. Nesta razão, se as marés realmente fossem provocadas pela gravidade, o Sol deveria ser o elemento mais importante, o elemento fundamental, enquanto que a Lua praticamente não teria qualquer relevância, justamente o contrário do que nos é ensinado. Estamos diante de um paradoxo do falso modelo globo, pois deveria ser defendido o contrário do que é pregado, ou seja, o Sol tendo papel primordial no fenômeno. Trata-se de um erro insuperável, ficando descartada a teoria da gravidade, conforme célebres frases de Nikola Tesla sobre a teoria da relatividade geral, que envolve a questão da gravidade. Relatividade é um enorme engano envolto em um belo manto matemático. A teoria da relatividade é uma massa de erros e ideias enganosas, violentamente opostas aos ensinamentos de grandes homens da ciência do passado e também ao senso comum.
A teoria envolve todos esses erros e falácias e os veste em magníficos trajes matemáticos que fascina, encanta e deixa as pessoas cegas aos erros subjacentes. A teoria é como um mendigo vestido de púrpura que as pessoas ignorantes consideram um rei. Seus expoentes são homens muito brilhantes, mas eles são metafísicos ao invés de cientistas. Nenhuma única das proposições da relatividade foi provada. E realmente Nikola Tesla estava certo. Até hoje, nada relacionado à teoria da relatividade foi provado e nós estamos vendo os erros subjacentes, nós estamos vendo as contradições básicas, erros grosseiros que não podem ser superados. É uma teoria que não tem a menor chance de subsistir. Mas como nada é tão ruim no modelo bola que não possa piorar, por que temos marés altas em um lado na bola, quando o Sol e a Lua se encontram posicionados no lado oposto? Então nós temos, por exemplo, o Sol e a Lua deste lado da bola e do outro lado, que não tem ninguém exercendo influência, maré alta. A explicação que nós vemos geralmente é esta. Temos aqui a Lua, o centro da força gravitacional, atraindo os oceanos. Então é formado um bulbo deste lado. As águas seriam atraídas pelo centro da força gravitacional da Lua. Esse é um desenho aqui do modelo globo. Mas nós vemos a maré alta do outro lado também. E para piorar, nós podemos ter os dois luminares apenas de um lado. E continua existindo maré alta do lado oposto. Então eles vão inventar várias coisas, vão falar em força centrípeta. Só que eles não conseguem explicar nem o básico, nem os próprios movimentos da Terra. Para começar a falar em força centrípeta, teriam que ser provados pelo menos os 3 principais movimentos da Terra. Rotação sobre o eixo inclinado imaginário, translação a 107 mil quilômetros ao redor do Sol, movimento galáctico, sem contar os outros, 11, pois eles postulam 14 num total. Então a explicação do modelo globo é pífia. Eles não têm como superar essa questão. A força com que o Sol atrai a Terra é bilhões de vezes maior do que a força com que a Lua atrai a Terra. No modelo globo, as marés elas estariam restritas tão somente à influência do Sol. A Lua jamais poderia ser o principal elemento, conforme nos é ensinado. Diante disso, são apresentadas 2 contradições que eles não têm como refutar de modo lógico, mensurável, observável. Eles podem teorizar, filosofar, pois é um modelo filosófico, o globo é um modelo filosófico, é uma religião, mas eles não têm como provar e não têm como dissipar essas contradições. Na realidade, as marés são causadas pela força eletromagnética do Sol e da Lua que pressionam os gases que comprimem a água. Eu vou deixar um vídeo na descrição do canal Sem Hipocrisia que vai explicar como que ocorrem as marés no mundo real, ou seja, na Terra plana. Por hoje é só, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.